Muy buenas noches a todos los que se encuentran en esta sala internacional y a los que verán grabado por YouTube este programa que estamos haciendo especial con Ricardo Martins, un amigo nuestro que está en Santa Catarina, en Brasil. Les cuento que Ricardo posee una licenciatura en agronomía, una maestría en agrosistemas por la Universidad Federal de Santa Catarina y una especialización en producción vegetal por el Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul de Santa Catarina. Actualmente se desempeña como extensionista rural en la empresa de investigación agropecuaria y extensión rural de Santa Catarina, EPAGRI. Tiene experiencia en el área de extensión rural y fruticultura tropical con énfasis en la cultura de pitaya, tema que nos convoca hoy, y es el responsable de los proyectos de extensión rural de EPAGRI con la cultura de pitaya en la región sur catarinense. Nos vamos a dar un rato de tiempo para escuchar a Ricardo y luego pasaremos a las preguntas y respuestas. Ricardo, bienvenido. La tribuna, el auditorio es todo tuyo. Buenas noches a todos. Desde já gostaria de agradecer a invitação de Mariano e de Javier por esta charla. Estou muito contente e muito feliz em estar neste data de hoje compartilhando conhecimentos e também falando um pouquinho da nossa experiência na produção de pitarraia aqui em Santa Catarina, sul do Brasil. Tenho algumas dificuldades com a linguagem espanhola, mas vou tentar um pouco falar o castelhano. Gostaria também, né, de registrar aí grandes amigos que eu estou observando que estão nessa live aí, o Elcio, o Percy do Peru, vejo outros colegas também do Equador, Costa Rica, Colômbia, então meus colegas também do Brasil. Então realmente a gente fica muito feliz aí de estar falando um pouquinho sobre a pitarraia e a nossa experiência aí aqui em Santa Catarina. Nós que estamos localizados no sul do Brasil, né, então fazemos fronteira com Rio Grande do Sul e Paraná, então são os três estados que compreendem o sul do Brasil. E hoje, então, eu vou estar falando um pouquinho da pitarraia. Javier, eu vou colocar, então, a minha apresentação, só um pouquinho. Perfecto. Ricardo nos va a compartir entonces su pantalla, su presentación. Los próximos 20, 30 minutos él les pondrá y luego le hacemos las preguntitas pertinentes. Está vendo? Perfecto, una maravilla. Uhum. Então, hoje o nosso assunto, então, será sobre o sistema de produção sustentável de pitarraia em sul do Brasil. Me chamo Ricardo Martins, sou engenheiro agrônomo e trabalho atualmente na EPAGRI. A EPAGRI, ela é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado de Santa Catarina. Mais uma vez, agradeço o convite. Então, a EPAGRI é a empresa de investigação, né, e extensão rural agropecuária de Santa Catarina. Nós outros estamos ubicados em sul do Brasil. Então, como vocês podem observar aqui no mapa circulado, esse é o estado de Santa Catarina. É um dos menores estados que a gente tem aqui do Brasil. E aqui, então, a gente tem a produção de pitaia. A pitaia, que, na verdade, é uma cultura relativamente nova no Brasil. A EPAGRI e os levantamentos oficiais estimam área em torno aí de 2.000 hectares do cultivo da pitarraia em todo o Brasil. Então, como vocês podem observar, a gente tem a pitaia sendo cultivada desde o sul, né, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Então, a gente tem por todo o país. A pitaia que, por sinal, se adapta muito bem ao nosso clima, o clima do Brasil predominantemente tropical a subtropical. Santa Catarina tem a característica de apresentar um clima subtropical. Nós outros estamos localizados no litoral, então estamos numa região mais litorânea, mais precisamente aí no município de Criciúma, Araranguá. Então estamos em uma região costeira e a precipitação de Santa Catarina oscila em torno de 1.200 milímetros ao ano, muito bem distribuídas. Nós temos então um regime de chuva, um regime de precipitação bem distribuído ao longo do ano e um clima subtropical. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pitaia, sobre a origem da pitaia e algumas características
da pitaia, que pode ser chamada aí na língua mais espanhola como pitarraia, ou mesmo na língua inglesa ou internacionalmente conhecida como dragon fruit. Então, a pitaia, ela pertence à família das cactáceas, né? Os cladódios ou os talos, né? Eles armazenam água, então ela é um cacto que ela tem uma estrutura de reserva de água. A origem da pitaia, ela é proveniente aí da América Central, então ela é oriunda principalmente de ambientes florestais e ambientes úmidos. Então ela é um cacto que não é originário de ambiente seco, de ambiente de deserto, então é ambiente de floresta, um ambiente mais quente, mais tropical, um ambiente rico aí em matéria orgânica. A pitaia tem um metabolismo de planta-cã, a planta-cã que tem um metabolismo ácido da crassulácea para fotossíntese, então é uma planta que apresenta a transpiração é noturna, então ela realiza esse processo de transpiração na parte da noite. Ela tem uma baixa necessidade de água, então a demanda hídrica da pitaia é em torno aí de 150 milímetros ao ano, principalmente concentrada aí nas épocas de produção, nas épocas de safra, onde compreende aqui em Santa Catarina de dezembro a maio, então seria mais a produção da safra de verão. A pitaia, ela requer um suporte de fixação, o que a gente chama de tutores, para sua plena floração e frutificação, e é uma planta de hábito trepador, né? Uma planta arbustiva trepadeira semi-epífita, então é uma planta que necessita um tutor, né, para se fixar e poder, então, emitir os seus cladódios, seus ramos, florescer e frutificar. Os principais gêneros comerciais que hoje a gente tem em Santa Catarina, sendo cultivados em Santa Catarina e também no Brasil, são os gêneros aí da Ilocereus, pitaias roxas, da casca vermelha ou casca roxa e polpa branca, ou também pode ser da polpa vermelha, e o gênero Selenicereus, que seriam as pitaias amarelas, principalmente a amarela colombiana e a amarela paloura. Então, aqui é a planta da pitaia, para quem não conhece. Então, a pitaia, como eu falei, ela é uma trepadeira, ela possui raízes adventícias, raízes aéreas, raízes que se fixam a um tutor. Esses talos são chamados, então, de cladódios. Cerca de 90% do cladódio é composto de água, então é um talo que armazena água, então é uma espécie que se adapta muito bem em regiões também mais secas. Esse aqui, então, seria o gênero Ilocereus, que tem algumas espécies, Ilocereus undatus, Ilocereus costarricensis, tem algumas espécies, e aqui o gênero Selenicereus, que daí compreenderia, então, as pitaias amarelas. Aqui, no caso, a gente tem a pitaia paloura, proveniente aí do Equador. O cladódio, ele é o principal meio de multiplicação, e propagação da pitaia. Então, hoje, quando a gente inicia um pomar comercial, uma plantação comercial, a principal meio de multiplicação, propagação, é via cladódio, seria uma propagação assexuada. Ecofisiologia de la pitarraia. A pitarraia, ela apresenta flores hermafroditas de abertura noturna, então a flor ela abre apenas uma noite. Essas flores elas podem ser autocompatíveis ou incompatíveis, dependendo da variedade. Então, a gente tem variedades que são autopolinizantes, que têm viabilidade para se autopolinizar, e temos variedades que são estéreis e não apresentam viabilidade para se autopolinizar e necessitam polinização cruzada. Altitude. A pitaia é uma planta muito rústica, então ela se desenvolve desde altitude a nível do mar até 2.500 metros. No entanto, é melhor evitar regiões muito frias, com muita incidência de heladas. Aqui no Brasil a gente chama de geadas. É bom evitar regiões, então, com incidência de geadas. Temperatura base da pitaia em torno aí de 7 graus e máxima de 40 graus. Então, a gente observa que a pitaia ela produz desde um clima quente, seco, até um clima mais úmido, mais ameno, mais frio. Ela tem uma ampla temperatura, uma ampla adaptação a diferentes variações de temperatura.
mas a temperatura ótima se situa em torno de 18 a 26 graus, seria uma temperatura mais amena, que seria uma temperatura mais favorável ao seu desenvolvimento. Luz. A pitaia ela não tolera uma intensidade de luminosa muito forte e altas radiações solares, então ela apresenta muita queimadura de sol. Como eu falei anteriormente, a pitaia ela é oriunda de ambientes florestais, ambientes sombreados, e então quando a gente leva essa planta para um ambiente de produção comercial, um ambiente de plena exposição solar, acaba provocando muitas queimaduras solares. Então, ela tem uma sensibilidade muito grande a altas radiações solares. Solos. A pitaia requer solos com boa drenagem e ricos em matéria orgânica. Pessoal, então lembra quando eu falei que ela é de ambiente florestal geralmente rico em matéria orgânica, ela é uma trepadeira, então é uma planta que se agarra, se prende a um tutor, então ela precisa ter um solo mais solto, mais oxigenado e mais bem drenado. Se desenvolve muito bem com pH do solo em torno de 5,5 a 6,5, então essa seria a faixa mais adequada para seu cultivo. Colheita. A pitaia é uma fruta não climatérica, então ela necessita ser coceteada, ser colhida no ponto ideal de maturação. Então, praticamente a partir da floração até uns 30, 35 dias seria o ponto ideal de colheita. Mais ou menos esse seria o período de colheita da pitaia, respeitando sempre o ponto ideal de maturação. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho, então, sobre a nossa experiência do cultivo de la pitarraia aqui em Santa Catarina, em sul do Brasil. Nós começamos o cultivo da pitarraia aqui em Santa Catarina no ano de 2010. Foi iniciado em uma propriedade familiar chamada Recanto das Pitaias, no município de Turvo. Hoje, a nossa realidade de produção de pitarraia é de pequenas propriedades, então Santa Catarina, o modelo de produção é de agricultura familiar, então, como vocês podem observar nessa figura, está toda a família aqui trabalhando com o cultivo da pitarraia. Geralmente as fincas, as propriedades são pequenas, então a área média de produção da pitarraia aqui em Santa Catarina é em torno de 0,5 a 1 hectare, e a gente estima então em torno de 300 hectares, com cerca de 250 famílias cultivando essa fruta. Na verdade, a pitarraia aqui em Santa Catarina é mais uma atividade dentro da pequena propriedade rural. Hoje o produtor de pitaia, ele também produz maracujá, ele produz arroz, banana, também tem pecuária, então a pitaia se apresenta como uma diversificação. A produtividade média da pitarraia aqui em Santa Catarina oscila em torno de 20 a 25 toneladas por hectare, sendo que alguns pomares, algumas plantações, temos produtividades acima aí de 40 toneladas por hectare. Então, como eu falei, é uma atividade de diversificação. Hoje, o nosso modelo de comercialização e de produção está organizado cerca de 70% a 80% em cooperativas. Então, trabalhamos muito forte na questão do associativismo e o cooperativismo. E o manejo da pitaia praticamente de base ecológica, base agroecológica. No Brasil, não temos produtos fitossanitários registrados para o uso na pitarraia. Então, aqui temos as espécies cultivadas. Hoje, as espécies mais cultivadas em Santa Catarina são da espécie Locereus undatus, da polpa branca, mas também temos diversos outros híbridos, né? Da Locereus polyrrhizos, Locereus costarricensis, Locereus purpusi. Cerca de 90% da produção é da Locereus undatus, então o nosso carro-chefe de produção de pitaia em Santa Catarina é da polpa branca. E as maiorias das espécies, quando a gente iniciou o cultivo aqui da pitaia em Santa Catarina, eram estéreis, né? Elas necessitavam polinização cruzada. Hoje já está se intercambiando essas variedades estéreis para variedades autopolinizantes que não necessitam polinização cruzada. A produção de pitarraia em Santa Catarina compreende aí de dezembro a maio, então é o período de verão aqui no Brasil, e temos em torno aí de 6 colheitas dentro desse período. São 6 a 7 colheitas dentro desse período de dezembro a maio. A comercialização de pitarraia no Brasil ainda é da fruta fresca, e comercializamos a fruta in natura em todo o país,
e agora estamos começando a exportar um pouco também. Polinização manual, então, como eu falei, a pitaia, principalmente as variedades mais antigas, como a branca comum estéreo, Elocereus undatus, é uma variedade que necessita polinização cruzada, então a gente precisa cultivar outras espécies para polinizar a flor dessa variedade. É uma variedade rústica, produz muito, pero tem um Brix muito baixo, um Brix é em torno de 12, 13, então não é um Brix muito interessante para o consumidor. Também é uma variedade que demanda muita mão de obra para a polinização. Nossa região aqui de Santa Catarina é uma região com muitas lúvias, muitas chuvas, então temos que manejar muito com o uso de vasos, uso de copos, para proteger essa flor durante o processo de polinização, pois a chuva, a umidade acaba abortando esse grão de pólen. Então, observem como é uma mão de obra muito grande trabalhar com essa variedade. E como eu falei, atualmente se está intercambiando esta variedade, assim como o sistema de condução. Então, como vocês podem observar nessas figuras, esta aqui é a variedade branca comum, um datus comum, estéreo, que necessita polinização cruzada. Aqui é o sistema de produção com madeira tratada. Hoje não estamos mais utilizando vigas de madeira tratada, e também estamos intercambiando esta variedade. Desde 2015, estamos haciendo os novos pomares com tutores de cimento, tutores de concreto, e também tutores de pissarra. Temos as pedras de pissarra, aqui em Brasil chamamos ardósia, que é uma rocha natural que tem disponibilidade aqui em Santa Catarina. Então, também estamos usando esse tutor de pedra, de cimento e também de cerne. Cerne, que se não me engano em espanhol é coração de eucalipto. Então temos diferentes tipos de tutores e sistemas de condução. Nossa densidade de plantio é em torno de 2.000 a 3.000 tutores por hectare. Colocamos em torno de 2 a 3 esquerres por tutor. E também usamos os pneumáticos. Podemos também estar usando os pneumáticos, ou o modelo em T, ou o modelo em cabo. Então, como vocês podem observar nessas figuras, temos diferentes sistemas de condução, apoio e espaciamentos. Então, acá temos o sistema de tutoramento com cimento, com o T em cima, e o cabo de energia, ou o cabo eletrificado, um cabo mais grosso. Temos também tutores com uso de pneumáticos, e acá também temos o sistema em trave com uso de cerne ou coração de eucalipto. Basicamente são esses os modelos que temos aqui em Santa Catarina. Então são diferentes sistemas de condução, e também temos diferentes espaçamentos sendo adotados em nossos pomares comerciais. Então este é o sistema de cultivo de pitarraia em Santa Catarina. Agora estarei falando um pouquinho sobre as práticas agroecológicas, as práticas de manejo de suelo que hacemos aqui em nosso estado, em nossos pomares. Nós outros usamos muito a cobertura permanente de suelo com maniforrajeiro ou Arax pintoi. Então, nesta figura temos todo o pomar, todo o suelo coberto com maniforrajeiro. O maniforrajeiro é uma leguminosa, que coloca muito nitrógeno no suelo. Também usamos muito o uso de corta-ventos e cordones vegetais. Acá, então, temos a banana como corta-vento, temos eucalipto também sendo utilizado como corta-vento. Os corta-ventos promovem uma proteção muito grande contra os ventos. Em nossa região temos ventos litorâneos, ventos muito fortes. Então, os corta-ventos promovem um bom conforto às pitarraias. Também trabalhamos muito a diversificação de espécies vegetais. Então, como vocês podem observar, temos quebra-vento de banana, cobertura de suelo com maniforrajeiro, acá temos eucalipto. Também hacemos muita integração com animais, com ganado em nossos pomares. Maniforrajeiro é uma pastagem muito boa para o gado consumir também. E todo esse manejo, todo esse sistema que trabalhamos, ele gera uma menor dependência de insumos. Consideramos que esse manejo é um manejo muito sustentável, muito sustentável, e acaba, então, reduzindo os custos de produção
e os sistemas também ficam mais resistentes. Então, como você pode observar, esta cá é Maniforraheiro. A principal propagação é por estolones ou vegetativa. As semilhas são latentes, nós outros não usamos as semilhas, usamos muito os estolões. Temos muita disponibilidade de Maniforraheiro aqui em nossa região. É uma espécie muito agressiva, é uma espécie que em pouco tempo se alastra, se dissemina em todo o pomar e faz um tapete verde e também protege muito o pomar contra o excesso de insolação, promove um conforto térmico muito bom. E lá a fixação biológica de nitrógeno ao redor de 100 a 150 quilos de nitrógeno hectare ano. Então, nitrógeno gratuito para as pitarraias, além de muita proteção para o suelo. Então, acá temos a finca diversa. Você pode observar que na finca diversa temos um maior equilíbrio, uma maior resiliência. Acá temos a integração de Maniforraheiro com pitarraia e com ganado. Em Santa Catarina temos muita pecuária, então o ganado acaba também se aproveitando do Maniforraheiro, pois é uma pastagem que tem muita proteína. Então, o ganado nem se preocupa com as pitarraias, se tem uma pastagem bom, suficiente. Claro que não deixamos o ganado livre e solto em nossos pomares, hacemos um pastejo bem controlado. Neste caso, o ganado está roçando, está cortando amendoim forrageiro, está colocando esterco, está urinando, está fertilizando o suelo também. E nosso objetivo é manter o suelo vivo, diverso e coberto. Observamos muito que com amendoim forrageiro, maniforrageiro, a adição de matéria orgânica é crescente, o suelo fica mais vivo, muitas lombres, muitas minhocas, só há benefícios utilizando a cobertura de suelo com maniforrageiro e outras espécies também que utilizamos como braquiária ou mesmo as plantas espontâneas. Então, acá temos o manejo sustentável, a diversificação de atividades. Então, como eu falei, o produtor de pitarraia em Santa Catarina tem o aviário, tem produção de arroz, tem invernadeiro, estufa. Acá temos uma estufa de pimentão. Acá temos, na figura direita, temos a produção de citros, a temoia, mamão. E o tapete verde de maniforrageiro, que fica muito bonito. A maniforrageiro se espalha por toda a área e o pomar, as plantas, o cenário fica muito bonito com esse verde de maniforrageiro. Perdão. Temos em nossa região também uma alta disponibilidade de resíduos orgânicos, principalmente composto de pollo, ganado também. Então, usamos muito a fertilização orgânica em nossos pomares. Também hacemos muito a siembra de cultivos de cobertura de inverno. Em Santa Catarina, a partir de maio, junho, julho, temos baixas temperaturas. E o que hacemos é sembrar plantas de cobertura de inverno, como aveia, centeio, ervilhaca, plantas de pastagem mesmo, com o objetivo de colocar mais matéria orgânica e mais plantas em nosso pomar. Amendoim forrageiro, maniforrageiro em inverno, ele entra em dormência. Então, a gente faz essa siembra em cima do amendoim forrageiro e não prejudica depois sua brotação. E como eu falei, nosso objetivo é promover a adição de matéria orgânica às fincas e, claro, melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do suelo. Então, acá à esquerda, temos as plantas de cobertura de inverno. A partir de maio, abril, maio, colocamos as plantas de cobertura de inverno por toda a área, deixamos crescer por um período de cerca de 4 meses e depois deitamos esse material. Deitamos esse material com o objetivo de colocar ainda mais matéria seca, ainda mais matéria orgânica ao pomar e também fazer uma ciclagem de nutrientes. Geralmente, essas plantas de cobertura têm raízes muito profundas, então elas recuperam muitos dos nutrientes que estariam sendo lixiviados no perfil do solo, principalmente potássio, e devolvem
para as pitarraias devolvem para o suelo. Então, é um manejo que tem perdas mínimas de nutrientes e muito benefício ao suelo com a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas. E como disse, a adição de matéria orgânica com o uso das plantas coberturas, seja plantas de cobertura de inverno, maniforrajeiro, braquiária, é muito grande. Com o uso de plantas de cobertura também temos muita retenção de umidade no solo, muito ciclo de nutrientes, muito conforto térmico e, claro, muita estruturação do suelo. Acá, você pode observar, o produtor de pitarraia está cortando o maniforrajeiro. O maniforrajeiro, ele sempre é cortado, sempre é roçado, pois o manejo de roçada é que promove a adição de matéria orgânica, a decomposição desse material e a liberação de nitrógeno para as pitarraias. Agora estarei falando um pouco de riego. Acá em Santa Catarina usamos muito o riego por aspersão, pero como falei, em Santa Catarina temos uma precipitação muito abundante, cerca de 1.200 a 1.400 milímetros de lluvia ao ano. Então, a irrigação por aspersão é mais utilizada durante a campanha. Nós outros escolhemos irrigação por aspersão porque também a irrigação por aspersão promove também o molhamento de maniforrajeiro. Então, ele ajuda muito as pitarraias e também ajuda muito maniforrajeiro. E as pitarraias também têm raízes aéreas que também absorvem essa umidade do riego por aspersão. Poucos produtores têm riego. Como disse, a pitarraia demanda 150 milímetros ao ano. Em Santa Catarina, temos 10 vezes mais. E riego de pitarraia e de la cobertura do suelo também. Riego por aspersão também promove um conforto térmico muito bom em los dias calorosos. Também é muito interessante em dias muito quentes estar utilizando o riego por aspersão. As raízes aéreas absorvem muito bem. E riego é variável, depende do clima, depende do solo, etapa de planta, pero o que utilizamos em torno de 5 a 10 litros de água por tutor por semana, mas tem algumas campanhas que nem utilizamos riego, porque acá em Santa Catarina, como falei, é muito úmido, muito chuvoso. Poda de la pitarraia. Geralmente, a poda que hacemos em la pitarraia em la final da campanha. Nós outros costumamos remover as ramas enfermas e sombreadas. La pitarraia não floresce ou floresce muito pouco se estiver sombreada. Então, a pitarraia necessita de plena exposição solar para florescimento e frutificação. Nós outros não hacemos de desplante em plantas jovens, não se faz. Nós outros apenas deixamos os cladódios, os galhos arquearem e fazer esse sistema em modelo de paráguas. Então, é um sistema de paráguas, onde nós outros fazemos muita seleção de brotes de ponta fina e fazemos este modelo em guarda-chuva com plena exposição solar. O material podado se coloca em suelo. Como eu falei, nada se perde em nosso sistema. Quando hacemos a poda, a desbrota, todo o material é colocado em suelo e triturado. Este material tem muito potássio, muito cálcio, muitos nutrientes que a pitaia armazena e absorve em seus cladódios. Então, esse material necessita ficar no pomar. Claro que materiais enfermos, doentes, podres, esses nós removemos do pomar. Apenas cladódios e brotos sadios que deixamos no suelo. Mecanização de fincas. Utilizamos muito equipo adaptado. Temos preferido usar equipamentos mais leves, evitar o uso de tratores, máquinas pesadas. Nós outros entendemos que temos que trabalhar o solo com máquinas leves, com pneus menores, pneus mais pequenos, com pouca movimentação dentro do pomar, para não compactar o suelo. O suelo é nossa base para a produção de pitarraias, então temos que trabalhar mais leve nesse suelo e evitar o tráfego pesado, principalmente de máquinas muito grandes. Então, estamos adaptando diversas máquinas, diversos equipamentos
para o uso da pitarraia. Acá é um triciclo, é uma moto com uma roçadeira, e acá é um modelo de Tobata com uma roçadeira também. Fertilização da pitarraia. Nós temos o Boletim Técnico 196, onde foi publicado pela EPAGRE em 2020, com a tabela de fertilização da pitarraia, de acordo com a produtividade esperada. Então, só um pouquinho. Então, de acordo com a produção, se vai produzir 10, 20, 30 ou 40 toneladas, temos as quantias de nitrógeno, fósforo e potássio. Então, temos um programa de fertilização com base em uma tabela. O cultivo de pitarraia está aqui no boletim, depois posso compartilhar todos os testes, é gratuito. Também hacemos muita investigação em la pitarraia cá em Santa Catarina. Nós hacemos a análise de tecido vegetal e exportação de nutrientes em frutos. Então, os nutrientes mais exportados pela pitarraia nos frutos, primeiramente é potássio, depois nitrógeno e depois cálcio. Esses são os 3 principais nutrientes que são exportados pelas frutas durante a fase de frutificação. Temos um cálculo ao redor de 3 quilos de potássio para produzir 1 tonelada de fruta. Então, é uma planta muito exigente em potássio, nitrógeno e cálcio. Potássio, principalmente. Enfermidades da pitarraia, temos muito poucas enfermidades em la região, basicamente inexistente, doenças da parte aérea, não temos quase nada. Temos muitas manchas abióticas devidas ao clima e estresses ambientais. Acá temos uma queimadura de sol. A queimadura de sol muitas vezes estressa a planta, abre feridas e os oportunistas, como bactérias e fungos, podem se instalar em los cladódios e causar podridões. Pero a queimadura de sol é o principal problema e infecções secundárias podem vir por causa das queimaduras. Javier, me controle no horário. Estamos perfecto. Ok. Temos problemas de suelo, sim, temos muitos nemátodos em áreas mal manejadas, pero nós usamos bastante o tricoderma para resolver problemas de nemátodos. Maniforrajeiro também ajuda muito com nemátodos, porque é uma leguminosa. A leguminosa geralmente repele muitos nemátodos. Nemátodos não gostam de leguminosas em pomar. Usamos muito metarrísio para insetos, ovéria também para insetos, maniforrajeiro e, claro, muita matéria orgânica. Eu poderia dizer que a matéria orgânica é o principal para ter o sucesso no cultivo da pitarraia. Matéria orgânica proveniente de plantas de cobertura ou adubos, abonos orgânicos. E todo este nosso trabalho temos evoluído muito para sistemas orgânicos, sistemas agroecológicos. Acá é o Recanto das Pitaias, onde as frutas são certificadas como orgânicas, frutas de excelente qualidade, frutas lisas, sem manchas. Realmente um trabalho muito focado na sustentabilidade e na produção limpa e que gera, claro, frutos aí de extrema aí beleza, né? Beleza e qualidade. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as variedades autopolinizantes de pitarraia. Então, a partir de 2015, 2016, nós começamos a introduzir materiais autopolinizantes. A empresa brasileira de investigação agrícola, lá em Embrapa, lançou esses materiais. Embrapa, que é do Brasil. Praticamente se eliminou a mão de obra para a polinização. Hoje, as variedades novas, você não necessita mais polinizar, não necessita mais usar vasos, ela se autopoliniza, não tem nenhum problema. São materiais de qualidade superior, BRICS, alto, muito bueno sabor, barra acidez e resistência às plagas, enfermidades e principalmente a adaptabilidade nacional às nossas condições de clima e suelo.
Acá, então, você pode observar lá DRS Embrapa Luz e Lua e Luz do Cerrado, são duas cultivares, duas variedades de pulpa branca, são variedades que estão sendo sembradas aqui em Santa Catarina, variedades que produzem muito bem, dão frutos grandes, frutos de qualidade, frutos que não necessitam nenhuma intervenção mecânica, nenhuma intervenção de la polinização, e principalmente materiais que têm origem. Hoje temos um problema muito grande em la pitahaya, porque quando começamos, os materiais de pitahaya não tinham nenhuma origem, nenhuma identificação, não sabia qual era o nome, não sabia de onde veio, e hoje em Brasil já temos materiais registrados e materiais com garantia de origem genética. Temos também a variedade Vietnamese White, que é da espécie Locereus undatus. Esta variedade ela veio do Vietnã. Essa é uma variedade muito buena, tão buena quanto a Embrapa. Apresenta cladódios, talos bem compridos, frutos com as brácteas também bem compridas. Essa é uma variedade que produz bastante, tem um brix muito alto, baixa acidez, um sabor muito bueno. Também é uma variedade que está sendo muito cultivada acá em Santa Catarina. Temos também a Rabi Longa, ou pulpa roja. Essa é uma variedade que veio do Recanto das Pitaias. Não sabemos a origem genética desta variedade, não sabemos qual é a espécie, pero estamos multiplicando, pois tem boas características. É um fruto médio aí de 350 gramas, mas pode alcançar mais que 600 gramas. Tem um brix médio de 16 a 18 graus, baixa acidez e é indicada muito para o cultivo denso. Então, acá tem o produtor Valmirei Feltrin, do Recanto das Pitaias, em Turvo. Este homem aqui foi o pioneiro no cultivo da pitahaya em Santa Catarina e um dos pioneiros do Brasil também. Hoje ele tem mais de 10 mil pés de pitahaya. E acá, então, temos a variedade Rabi Longa, uma variedade muito saborosa, casca grossa, muito boa, muita durabilidade na pós-cosecha e também produz muito bem. Também cultivamos muito a Golden de Israel. A Golden de Israel é uma pitahaya diferenciada. É uma pitahaya da casca amarela e pulpa branca, uma variedade que veio de Israel. Pero necessita polinização cruzada. Esta variedade é classificada como autopolinizante, pero se você não realiza a polinização cruzada, dá frutos muito pequenos. Então, temos que fazer a polinização cruzada. Os frutos variam de 250 a 700 gramas. Tem um valor agregado muito bueno, porque tem a casca amarela. Essa é uma variedade também muito doce. Brix médio de 16 a 18 graus, pode chegar a 19, 20. O ponto ideal de maduração é um pouco mais tardio. A partir da floração até acima de 40 dias seria o ponto de cosecha desta variedade. É uma variedade que necessita mais tempo na planta para obter o máximo de sabor e qualidade. Então, uma variedade também muito buena e também se adaptou muito bem acá em Santa Catarina. E estamos também cultivando muito ela. Agora falarei um pouco das pitahayas amarelas. Então, nós outros temos também a Palora de Equador. Palora, que é uma região do Equador. Então, a Palora é da espécie Selenecereus megalanthus. É uma fruta que produz em inverno. Então, nós outros temos uma intercosecha com esta variedade. Então, só para recapitular, temos as pitahayas de verano, que produzem de dezembro a maio, e temos as pitahayas que produzem durante o ano, durante o inverno, principalmente, de maio a setembro, que são as pitahayas amarelas. Temos a Palora de Equador e temos a amarela colombiana, pero a Palora de Equador é muito melhor, apresenta frutos grandes, frutos muito doces, brix acima de 21, é a variedade mais doce de todas as pitahayas. As frutas variam de 250 a 400 gramas e tem um valor agregado muito bem, principalmente por ser uma variedade muito doce e também por ser uma variedade que produz na entre-safra, na intercosecha. Então, também é uma variedade muito indicada
para o seu cultivo comercial. E também se adaptou muito bem às nossas condições subtropicais. Temos novas variedades da Embrapa Brasil também, que serão lançadas muito pronto. Temos a BRS Mini Pitaia do Cerrado, é uma pitaia nativa do Brasil, da região do centro-oeste do Brasil, esta variedade aqui à direita. Temos também a pitaia amarela chamada Âmbar do Cerrado, essa é uma pitaia amarela de pulpa branca, que está sendo desenvolvida e lançada também pela Embrapa. Temos a BRS Granada do Cerrado, da pulpa roja, também está sendo cultivada aqui em Santa Catarina, mas não temos ainda pomares mais velhos, mais adultos, para dar uma conclusão sobre essas variedades. Temos a variedade Catarina, também, que foi uma variedade criada por um produtor de pitarraia aqui na região, da polpa roja, muito saborosa, muito doce. Temos também diversas outras variedades que estão sendo avaliadas aqui em Santa Catarina, como a Isis Golden, essa é uma variedade da casca amarela e pulpa branca, pero essa é uma variedade da Austrália, Isis Golden, Boreal Red, Royal Red, chinesa. Como disse, temos muitos híbridos de pitarraia aqui na região e, no momento, estamos tentando padronizar 3 a 4 variedades com potencial de produção comercial. Santa Catarina, estamos há cerca de 10, 12 anos cultivando pitarraia, então temos que fazer muita investigação ainda. Agora falarei um pouquinho da situação comercial das pitarraias aqui em Brasil. A pitarraia acá em Brasil é um mercado em ascenso. Temos em Brasil cerca de 200 milhões de habitantes. O Brasil é muito grande, então temos muito mercado a explorar aqui em Brasil. A comercialização desde a safra 2021-2022 em Santa Catarina foi superior a 1.700 toneladas, sendo que uma parte foi exportada para o Canadá, então já estamos começando a ser alguma exportação também. Temos alguns desafios de exportação, principalmente para mercados mais exigentes, como a Europa, em relação às certificações, mas o Canadá está fluindo bem a exportação, pelo menos uma pequena fatia foi enviada para o Canadá. Incentivamos muito forte o cooperativismo, então acá temos as 2 cooperativas em Santa Catarina que trabalham muito forte com a pitarraia, trabalham também muito forte com outras frutíferas como banana, maracujá, arroz, leite. Então, o nosso foco aqui é trabalhar o produtor organizado em cooperativa, no associativismo, o agricultor evitar intermediários, evitar atravessadores, se organizar bem na atividade. Em Santa Catarina, há uma tendência crescente de cultivo de variedades autoférteis ou autopolinizantes, principalmente para diminuir a mão de obra nos processos aí de polinização. Então, temos que, daqui para frente, cultivar apenas variedades autopolinizantes. Estamos trabalhando também algo em torno de polpa rojas, então estamos começando a empezar o trabalho de cultivo de espécies de polpa roja. Polpa roja é muito interessante, pois podemos industrializar, podemos processar, podemos fazer sorvete, geleia, cerveja, podemos fazer muitos produtos à base das pitarraias de polpa rojas. Também vamos trabalhar muito as pitarraias de alto brix, pelo menos brix acima de 16, 17, 18. É muito interessante trabalhar frutas com alto brix, pois o brasileiro gosta muito de frutas doces. E também temos um trabalho muito grande com pitarraias orgânicas, pitarraias orgânicas que também diferenciam muito a produção e agregam valor na comercialização. Então, temos um trabalho muito grande daqui para frente na questão da industrialização, na questão da exportação e também no processamento de frutas. Entendemos que a pitarraia de pulpa branca, geralmente acá em Santa Catarina, é mais produtiva, produz bastante, mas tem muitas limitações em relação aos subprodutos. Então, temos que trabalhar também as pitarraias de polpa rojas, com certeza será aí
um dos grandes objetivos aqui em Santa Catarina, ampliar as áreas de produção das pitarraias de polpa rojas. Preço médio da pitarraia cá em Brasil está em torno de $1,50 a $2 o quilo. Em Santa Catarina temos um polo de produção muito grande, o que muitas vezes abaixa, o preço cai um pouco, pero em outras regiões do Brasil, onde não há muita produção, o preço da pitarraia é mais alto, é mais grande, é mais elevado. Então, mais do que nunca, precisamos organizar esses produtores em cooperativas, em organizações, de modo que eles não compitam, né? Que eles não tenham concorrência entre eles na venda dessa pitaia. E tentar, claro, manter um preço atrativo, manter um preço viável para manter manter o seu ganha-pão, manter a sua renda familiar. Ricardo, Mais uma vez... vamos redondeando, Ricardo. Oi? Dale. Perfecto. Mais uma vez, gostaria de agradecer pela invitação. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre a pitarraia, que sou muito apaixonado pela pitarraia. Gostaria de agradecer mais uma vez o Mariano, o Javier, por estar organizando também esta charla. Vou deixar aqui meu contato, tem aqui meu WhatsApp, meu e-mail. Nós outros também temos um canal de YouTube, onde colocamos todo o nosso trabalho de pesquisa, de extensão, de las pitarraias, junto com nossos produtores familiares. Temos Instagram também, Pitaia SC. E também temos o cultivo de pitaia, um boletim técnico 196, publicado pela Ipagre, está disponível para download no Google, e eu também posso estar disponibilizando para vocês. Agradeço mais uma vez, então, aí pela oportunidade e fico aberto aí a qualquer questionamento. Passo a bola para ti, Javier. Bravo, Ricardo, muy bien. Ya puedes dejar de compartir la pantalla y te felicitamos porque has consumido más agua que la pitaya, porque tomaste mucho en este momento, conversaste, nos diste una de punta a punta, una clase agronómica perfecta. A partir de ahora, si les parece, vamos a sacar la pantallita tuya, Ricardo. A partir de ahora, quien quiera hacer alguna pregunta, levanta su mano y le vamos a ir dando por orden de aparición las preguntas para que hagamos, pero muy breve, una pregunta cortita y Ricardo una respuesta cortita. Tenemos unos 20 minutos más o menos para poder desarrollar. El número 1, Mariano Vinograd. Adelante, Mariano. Bueno, felicitar a Ricardo, a vos, Javier, esta sesión extraordinaria de Antropoceno. Me interesó mucho el tema de la cobertura con maní forrajero, las cortinas de banana, el desarrollo de las variedades autopolinizantes, esta condición de una planta que prácticamente no requiere agroquímicos, o sea, pesticidas, tan solo un control de los daños climáticos. Dos preguntas, Ricardo. Hablaste de una intolerancia a las heladas, pero seguramente hablará en un ratito Gonzalo Carlazara o algún colega argentino. Nosotros estamos haciendo pitayas en lugares donde en invierno hay heladas. ¿Cuál sería la reflexión? ¿Es que en Brasil no tienen experiencia? ¿Es que estaremos con otros tipos? ¿Qué podés decirnos del cultivo de la pitaya en lugares donde hay heladas invernales? Mariano, lugares em Brasil e na Sierra do Brasil também temos um pouco do cultivo da pitarraia e há muitas heladas, pero observamos que as heladas comprometem muito o desenvolvimento da pitarraia. Ocorrem muitas podridões nos cladódios, ocorre um baixo desenvolvimento. Não é muito indicado a gente cultivar em áreas que tem heladas, pero a pitarraia produz. Você pode produzir, pero você tem que ser mais cuidadoso, tem que trabalhar um pouco melhor a questão de cortinas vegetais para proteger dos ventos frios, trabalhar mais a questão da fertilização, promover uma nutrição mais equilibrada, trabalhar um pouco também a questão de aminoácidos. Aminoácidos ajudam muito a resistência às geladas e também, claro, né, procurar colocar variedades mais resistentes a baixas temperaturas. E hoje na pitarraia observamos que algumas variedades são mais resistentes que as outras em relação a baixas temperaturas. Mas dá para produzir, como eu falei, a pitarraia é muito rústica, você pode produzir em qualquer lugar.
pero es mejor en un clima donde hay una baja prevalencia de heladas. Perfecto. La próxima pregunta se identifica como Hass Gourmet. Alguno de palta. A ver, Hass. Ok, Ahí tenés. bueno, cordial saludo desde Colombia. Gracias a Mariano por que siempre nos invita a estos importantes foros. ¿Sí me escuchan ahí? Perfecto, adelante tu pregunta. Muchísimas gracias. Muy claras las explicaciones de Ricardo y nos deja pues con mucho aprendizaje. Mi pregunta puntual el día de hoy es que soy también productor en Colombia de pitaya, pero pues se nos ha vuelto casi un cultivo transitorio y no tenemos, y los compañeros que tienen cultivos los han empezado a hacer bajo invernadero, donde sale un alto porcentaje de exportación y la sacan del país. Y para nuestro mercado local, estoy buscando en este momento 3 toneladas de pitaya Palora Ecuador, pues de esa variedad, por ejemplo. Y digo, de los 40 que estamos acá, 41, 40, bueno, alguien me puede suministrar, vender estas 3 toneladas de fruta para Colombia. Me parece que la fruta amarilla, que es la que más manejamos en Colombia, aquí la roja, hasta ahora la estamos dando a conocer y es un proceso gradual para llegar a la comercialización. Entonces, aunque somos productores, pero nuestro mercado local se ha quedado sin el producto y a veces pues sacamos bastante del país, pero ahorita estamos necesitando urgente porque nos quedamos sin el producto. Y dar las gracias por la clase que nos acaba de dar Ricardo en cuanto a esos cultivos tan hermosos. Perfecto, Gracias. perfecto. Gracias. Cualquier cosa, el mensaje se lo pasamos a Mariano Vinograd. Mía Carla Gracias. Sara. A ver, Mía. Hola, Sí, hola. Gonzalo Carlazara esa es a mi hija Gonzalo. que me toma la computadora. Dale, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Ricardo por la presentación, fue muy linda, muy concreta. Y Ricardo, la pregunta para mí es, yo soy asesor, no soy productor, pero asesoro a algunos productores acá en la zona de donde vivo yo en Entre Ríos, que es para que vos te ubiques a la altura del límite prácticamente entre Uruguay y Brasil, pero del lado de Argentina, digamos, ¿sí? Es latitud 31. Hay un productor que tengo acá que tiene 4 o 5 años de más o menos 1 hectárea y las plantas han crecido muy bien. La verdad que las tenemos en un tutor con un aro y gomas y las plantas vegetativamente estas son muy grandes. El problema, Ricardo, y la consulta es que florecen mucho. El 20 de diciembre es la primera cosecha, es muy parecido al ciclo biológico anual de lo que vos hablaste ahí, y cada 20 días tenemos floración. El tema y la consulta es que me cuaja muy poca fruta. Nosotros hacemos la polinización manual y tengo 2 clones, los 2 son de piel roja, una es de pulpa blanca, la otra de pulpa roja, supuestamente son de Tailandia, pero el tema es que no logro, tengo un cuaje entre un 15, 12, 18% de la cantidad de flores que me aparecen. La consulta es si es que agronómicamente qué puedo hacer, poda, fertilización, lo hago manualmente a la polinización, pero no puedo corregirla, y no sé si hay algún regulador de crecimiento, giberelina, algo que me puedas recomendar o comentar para lograr mayor cuaje. Sí, la floración, ¿cómo estás? Buenas noches, Mía. La floração, la frutificação é muito dependente de la variedade. Algumas variedades são mais produtivas, mais rústicas. Acá em Santa Catarina, nós outros usamos muito lá um Datus. Um Datus é uma variedade que floresce muito, mas o florescimento ele é muito dependente, né, da fertilização, da irrigação, sistema de riego, do sistema de manejo, do sistema como está sendo conduzida esta planta. É claro, né, também da questão da sanidade, como está o suelo, se o solo está um solo mais bem cuidado, como o manejo em geral. São vários os manejos que afetam a questão de florescimento e frutificação da pitahaya.
Para lograr muitas flores, geralmente trabalhamos muito lá a questão de fósforos, né? Fósforos, potássio e nitrógeno. Então, estes são dos principais nutrientes que nós outros usamos muito acá durante a fase de floração. E para lograr muitas flores também temos que manter, como eu falei, o riego adequado. A pitarraia é uma variedade, é uma planta oriunda de climas mais úmidos, então temos que ter uma boa disponibilidade hídrica para também lograr a floração. E também uma nutrição muito bem equilibrada para obter lá o máximo do potencial e uma genética boa. É difícil eu dizer para ti em que situação pontual que necessitamos para ter mais flores, pois é um conjunto, né? É um conjunto que faz a planta expressar o seu máximo potencial produtivo. Muy bien. Vamos al siguiente desde Paraguay, nuestro amigo Elcio. Te escuchamos, Elcio. A ver, abrí tu micrófono. No te escuchamos, Elcio, dale, a ver. Ahora me escuchan. Ven, Ahora ven, sí. dale. Ricardo pregunta por tema de luminosidad. Vos hablaste que la pitaya es una planta de bosque, de sombra. ¿Cómo hacer con el sol cuando es muy fuerte al verano? ¿Qué vos recomendás? E aí, Elcio, tudo certo? O Elcio que é meu companheiro aí do Brasil. Elcio, assim, ó, a questão, a pitarraia é uma variedade que é muito sensível às altas radiações solares. E o que observamos é o seguinte: em regiões mais quentes, em regiões mais cálidas, pensando, por exemplo, em norte do Brasil, no nordeste do Brasil, você pode estar utilizando algum filtro solar. Filtro solar que vamos testar agora cá em Santa Catarina é a base de Kaolin. É um filtro solar que o pessoal aí do Equador, se eu não me engano, está usando muito aí nas palouras. Então, é o Kaolin, que ele é um mineral, né? Ele é um mineral que ele vai formar uma película no cladódio, onde ele vai conseguir diminuir um pouco esse excesso de radiação solar. Ele é um mineral inerte, ele é um mineral bruto, onde você vai passar em toda a superfície foliar, vai fazer uma aplicação foliar no cladódio, de forma a proteger contra o excesso de radiação solar. Então, assim, a gente ainda não testou, a gente vai começar a usar aqui em Santa Catarina, né? Acreditamos que vai ser bem interessante, vai promover um bom conforto térmico aí para as pitaias, mas também em regiões muito quentes, né? Vamos pensar ali a região ali de Israel, onde ali é deserto, onde é uma região realmente... O Peru, o próprio Peru, tem colegas que estão aqui na live também, são do Peru, né? A questão do sombreamento, poderia estar utilizando também um sombrite, o sombrite é em torno aí de 20% a 30%, ele também pode promover aí um bom conforto térmico para as pitaias. Aqui no sul do Brasil, eu tenho um pouco de receio de estar usando um sombrite, uma tela, porque a nossa radiação solar aqui ela não é tão elevada quanto, por exemplo, o norte e o nordeste do Brasil. Então, eu optaria mais pelo filtro solar mesmo. Perfecto. Antes de darle paso... Obrigado sí. por la respuesta. Perfecto. Antes de darle paso a la próxima pregunta, Ricardo, aquí en Argentina hay una producción en Jujuy que hasta tiene luces de noche. ¿Por qué es el tema de las luces? ¿Sabes? A luzes é para fazer indução floral. No Vietnã, Filipinas, Ásia, eles utilizam muito a iluminação artificial. Então, eles deixam as luzes ligadas por um determinado período de noite com o objetivo de induzir o processo de florescimento. Mas nessas regiões, como o Vietnã, lá na Ásia, é quente o ano inteiro, né? Então, você pode estimular a planta a produzir flores durante o ano inteiro, porque tem temperatura ótima para isso, né? Aqui em Santa Catarina, regiões subtropicais, regiões mais frias, o uso de luzes, iluminação artificial, a gente ainda não testou, mas eu creio que não vai adiantar muito para induzir o florescimento da pitaia, porque as baixas temperaturas elas não ajudam a desenvolver flores. Perfecto. Vamos a Eric Stolar. Eric, te escuchamos. Perfecto. Bueno, antes que nada felicitarlo a Ricardo y te quería consultar brevemente. Decís que el consumo, bueno, como pasa con la mayoría de las frutales, de potasio es importante. ¿Cómo se lo está suministrando a partir de ese manejo orgánico?
Porque decías que con el maní forrajero el principal aporte es el nitrógeno. Sí. Tudo bem, Eric? Sim. Você fez toda a pergunta? Sim. Sí. Era esta? Sí. O manejo de potássio em cultivo orgânico, você pode estar utilizando sulfato de potássio. Sulfato de potássio, ele é aceito na agricultura orgânica. Então, vocês podem estar usando uma fonte separada de potássio. Você pode estar utilizando o próprio esterco de frango, esterco de ganado, principalmente de frango de galinácea, também tem muito potássio, principalmente estercos mais velhos, que ficam muito tempo dentro do galinheiro, tem muito potássio. Outros materiais também têm potássio, como pó de rocha, não sei se em espanhol fala pó de rocha, são pó de rocha também, rochas silicatadas, potássicas, também temos em muita abundância aqui no Brasil. E maní forrajeiro também faz muito bem uma ciclagem de potássio. Maní forrajeiro tem uma raiz muito pivotante, muito agressiva, vai em camadas profundas do suelo e recupera todo o potássio que estaria sendo lixiviado, que estaria sendo perdido no perfil do suelo. Então, o maní forrajeiro também contribui nesta reciclagem de potássio. Perfecto. Nos quedan unos 10 minutos, así que vamos a ser muy rápido porque tenemos mucha gente interesada. Vamos a tener que hacer otro seminario, me parece. Pablo de Mayo, adelante, Pablo. Hola, Ricardo, muchas gracias por la presentación. Una consulta bien específica. Mencionaste una especie nativa del cerrado que estaban ensayando. ¿A qué género pertenece esa especie? Esta espécie cetáceos, é uma cetáceos. Agora eu não me recordo do gênero, mas é mais Ilocereus cetáceos. ¿Es un Ilocereus también? Deixa eu ver aqui, Baby do Cerrado, uma Ilocereus cetáceos. Isso, Ilocereus cetáceos. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Nada más que eso era para consultar eso. Buenísimo. Gracias. Vamos a Hernán Cordero. Hernán. Ahí está, se desmutea con Hernán. Dale. Buenas noches. Quisiera información sobre la fertilización foliar en producción de fruta, más que todo. Gracias. Perfecto. Y su asimilación. ¿Qué porcentaje se asimila? Gracias. Muy bien. La fertilização foliar, certo? Sí, correcto. Sim, a fertilização foliar em Las Pitahayas nós outros não hacemos muito, a fertilização foliar muito pouco. Em algumas situações, quando há deficiência de algum micronutriente, por exemplo, boro ou cobre, podemos fazer, mas nossa base, nosso principal foco de trabalho é a fertilização via solo. Podemos estar utilizando algumas algas marinhas, algum extrato antioxidante, mas eles não muito usado acá em Santa Catarina. Nós outros trabalhamos mais a questão de suelo, fertilização via suelo. Perfecto. Alejandro Toro, el próximo. Ahí estás, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones, Ricardo, por la presentación. Mi consulta es respecto del riego durante el periodo de crecimiento del fruto y cosecha. Más o menos, ¿cuáles son los requerimientos durante todo ese periodo de verano? Aí eu vou te falar outra coisa. Eu tive em Peru, em março, trabalhando no seminário, né? No seminário Las Pitahayas. E até meu amigo Denis, eu vi que ele levantou a mão, ele pode falar. O Guimer também tá aí, o Malpartida tá aí. Saludos. Pero acá em Brasil, em subtropical Santa Catarina, como eu falei, temos uma disponibilidade muito grande de água em suelo. E maní forrajeiro faz um trabalho sensacional na retenção de umidade de suelo, então nós outros usamos muito ou pouco água, e mais ou menos o que usamos durante o período de enchimento de frutos, durante o período de florescimento, em situações mais secas, é em torno aí de 5 litros de água por semana, 5 litros por tutor por semana. Em situações mais críticas, em situações onde realmente não chove, usamos em torno de 10 litros. Mas é muito pouco, muito pouquito. Não, Perfecto. Não é o principal. Tengo dos personas en la lista y si parece cerramos con esas dos personas. Primero tengo a Fernando Malpartida. Fernando.
A ver, estás en silencio, Fernando. Te damos un poquito de tiempo para que conectes tu micrófono. Se ve que estás en un lugar con mucha luz todavía. No te escuchamos, Fernando. Bueno, si no, esperamos un poquitito y le damos la palabra al siguiente, así tenemos tiempo, Fernando, a preguntar. A ver, Denis Felipe. ¿Qué tal? Buenas. Un saludo grande para Ricardo, un agradecimiento por la invitación a este conversatorio. Un poquito breve, bueno, desde Perú los saludo. Quisiera saber si Ricardo ya está realizando algún trabajo de mejoramiento, está cruzando algunas especies poliploides dentro del grupo genético que tiene. Y la segunda sería si tiene alguna experiencia con la aplicación de citoquininas y las concentraciones que usa en especies que tienen cierto enviciamiento en las condiciones de él, ¿no? Él tiene un clima bastante tropical, ¿no? Donde hay muchas especies que no tienen mucha estimulación a la floración, entonces creo que presentan cierto enviciamiento con nuestras condiciones de selva, ¿no? Sim, saludos, Denis. Grande abraço, amigo. Tive o prazer de conhecer Denis em Peru. Denis que é muito atuante, assim como uma partida em La Pitahaya. Denis, o trabalho de melhoramento genético nós outros estamos fazendo também, pero Embrapa é a principal instituição que faz o melhoramento genético de La Pitahaya aqui em Brasil. Embrapa é mais grande que Pagre, na qual eu trabalho. Então, essa parte de cruzamentos e novas variedades, estamos deixando um pouco mais para lá em Embrapa fazer esse trabalho. Eles têm investigações, eles têm pesquisadores muito focados nessa área, então estamos mais multiplicando os trabalhos dele. E as aplicações de hormônios, citoquininas, nós outros vamos começar alguma coisa, principalmente em variedades que produzem menos flores, é muito interessante. Quando eu fui ao Peru, eu ouvi falar que o pessoal também já estava começando a usar. Vietnã, por exemplo, Filipinas, eles usam muito hormônio para induzir mais flores. Então, é um bom campo de investigação estar usando as citoquininas. Pero las undatos acá, a qual cultivamos muito, são variedades que realmente produzem muitas flores, são variedades muito rústicas, e quando se promove uma boa condição de suelo, uma boa condição de manejo, fertilização, a abundância de flores realmente é muito grande e não há necessidade de estar fazendo alguma aplicação de hormônios. Perfecto. Muy bien. Mucho gusto. Me parece, bueno, si Fernando va a partida, le damos una oportunidad más, pregunta, y si no, cerramos esta reunión. Veo que Fernando no está. Bueno, Ricardo, te doy entonces las últimas palabras para que cierres este evento y después hacemos el cierre formal de esta reunión. Te escuchamos, Ricardo. Sim, Javier, mais uma vez, né, muito feliz de estar aqui presente, falando sobre as pitahayas, mais feliz ainda que vi muitos colegas meus aqui, muitos amigos aqui do Peru, meus colegas brasileiros, e também pela oportunidade de estar falando com outras pessoas de outros países, né, como eu disse, deixei meu contato ali, caso alguém queira conversar comigo, conhecer um pouco melhor sobre o nosso trabalho, ou mesmo conhecer nossa produção de pitahaya aqui em Santa Catarina. Estamos de braços abertos, estamos situados aqui em sul do Brasil. Quem sabe um dia podemos conhecer, vocês possam nos visitar e conhecer também o nosso trabalho que a gente faz aqui junto aos agricultores familiares. Agradeço também a EPAGRE, né, por estar permitindo eu realizar esse trabalho com as pitahayas. Hoje nós atendemos mais de 150, 180 famílias produtores de pitahaya aqui em Santa Catarina. Então, basicamente, todo dia nós estamos visitando uma finca, nós estamos dando orientação técnica, estamos também aprendendo muito com o produtor de pitahaya. E pitahaya, como eu disse, né, precisamos unir esforços, unir investigadores, unir a pesquisa, unir a extensão, promover mais eventos como esses, de forma a gente alavancar a produção de pitahaya, divulgar e fortalecer a cadeia produtiva. Então, mais uma vez, agradeço aí pelo convite e realmente o sentimento hoje é de muita gratidão, estou muito feliz e muito obrigado, Javier e Mariano, e a todos que estão presentes aqui hoje. Los agradecidos somos nosotros.
Hemos pasado una velada muy interesante, con mucho conocimiento. Te invitamos a que en otra oportunidad sigamos charlando este tema, y a todos los que están aquí en la sala también, a los que vean la grabación, si hay algún tema específico que quieran tratar, nos lo acercan y podemos organizar otra reunión de este tipo. Ricardo, después pasame la receta a ver si el color de tu pelo es debido a la pitaya, porque voy a necesitarlo, y te voy a recibir pronto aquí en Argentina. Ojalá se abran las puertas para vos y para toda la gente de la pitaya en este desarrollo. Amigos, esto ha sido todo. Yo creo que nos podemos despedir con un fuerte aplauso a Ricardo, que estuvo fabuloso.